Olá a todos, continuando aqui nossa série Modos de Psicopatologia, hoje com o tema Emoções e suas perturbações. Está aqui conosco, continuando a série, Dr. Rui Mendes, que é supervisor clínico do HPI, colaborador do nosso Centro de Estudos em Saúde Mental Itupeva, médico psiquiatra e mestre em psicopatologia. Por favor, Dr. Rui, tendes a palavra. Oi, todos vocês que estão me assistindo, eu agradeço inclusive antecipadamente, já assistindo as anteriores. Hoje nós vamos tratar da relação da emoção com a psicopatologia num sentido mais específico. Com frequência se confunde, tanto em psicologia quanto em psicopatologia, afetividade com emotividade. A emoção procede da afetividade, mas depende da cognição. A emoção é o nexo dinâmico, é a ligação entre o que se conhece, a cognição, e a própria vida afetiva. É provocada por aquilo que se percebe, aquilo que se recorda, ou mesmo se idealiza. A repercussão daí, sim, a repercussão emocional mobiliza totalmente o ser humano. Nas palavras do professor Aníbal Silveira, o eminente psiquiatra brasileiro, já mencionado antes, a emoção é sempre o resultado do impacto de uma percepção, ou de uma evocação, ou de uma idealização sobre a sensibilidade afetiva de alguém. A sensibilidade afetiva de repercussão emocional é variável, tanto em razão da sua própria índole composta da vida afetiva, quanto pela pluralidade das disposições afetivas. Nós vimos que as enfermidades do humor têm a sua gênese na afetividade, em seu conjunto. Depressão e exaltação persistentes afetam todas as disposições afetivas. Pois bem, no caso dos distúrbios que vamos examinar, a gênese também é afetiva, mas a partir dessa dinâmica emocional. Todas as doenças mentais, obviamente, envolvem a dinâmica emocional, mas as perturbações denominadas emocionais são as que se apresentam com ansiedade, uma das emoções do ser humano, das mais desagradáveis. A ansiedade liga-se à expectativa de algo ameaçador, desconhecido, muitas vezes também em função do modo de ser do próprio sujeito ou de significados contraídos em etapas precoces do desenvolvimento individual. Há também a distinção entre os quadros que são reações emocionais intensas a acontecimentos atuais, reações a estresse, reações mais prolongadas de adaptação a determinadas circunstâncias, e o quadro denominado estresse pós-traumático. As três modalidades dependem de acontecimentos reconhecíveis e compreensíveis, mas no estresse pós-traumático há um comprometimento persistente, com intenso sobressalto em ocorrências que evocam o trauma e que levam mesmo à dissociação psíquica, com condutas descontroladas e até violentas. Em uma investigação sobre os afetos, o filósofo Wittgenstein menciona que alguns afetos são direcionais e outros não direcionais. O humor seria um afeto difuso, não direcional. É um estar bem ou não estar bem. Já a emoção, não. Ela parte de um significado que a provoca, portanto, do aspecto cognitivo, e é um afeto direcional. Mas a repercussão da emoção é global. Ela envolve o comportamento como um todo. O humor e a emoção não têm localização cerebral. Os sistemas neurais dos quais dependem o humor e a emoção, no entanto, são sistemas integrativos, que conectam todos os sistemas funcionais do cérebro humano. Esses sistemas se localizam nas porções basais e mediais do encéfalo, internamente, e se projetam desde o tronco cerebral até a superfície cortical do cérebro. Há diversas qualidades de ansiedade. A ansiedade persecutória é comum a sentimentos paranoides ou a delírios. A ansiedade de culpa ou perda é um dos sintomas depressivos. A ansiedade ligada ao pressentimento de castigo ou de vingança, retaliação, acontece também em perturbações ansiosas e depressivas. Mas vale lembrar que a ansiedade persecutória, de perda, de castigo, de culpa, de retaliação, também se apresenta no estado normal, ligadas a experiências e vivências momentâneas. A ansiedade existencial é própria dos seres humanos. Todos nós temos um fundo de incerteza e desconhecimento que acompanha a reflexão e a autoconsciência. Esse fundo angustioso não é psicopatológico. A ansiedade psicopatológica restringe de maneira significativa ou acentua pressentimentos e conflitos subjetivos, de modo agudo e intenso, ou persistente. Há certas disposições pessoais da personalidade,
que provocam sofrimento subjetivo ou atritos interpessoais frequentes. São os traços disfuncionais da personalidade, que também podem envolver ansiedade, assim como outras emoções e atitudes afetivas acentuadas, de raiva, de cólera, de ódio, de ressentimento, ou seja, de hostilidade de um modo geral. Ansiedade e fobia são sintomas interrelacionados. De modo geral, distribuem-se de acordo com a temporalidade ou espacialidade das situações. Por exemplo, uma espera inquietante, um aspecto temporal, ou uma situação específica que represente risco ou perigo. São exemplos de que se relacionam com a questão do tempo e do espaço. Existe o pânico motivado e a síndrome psicopatológica do pânico. O pânico motivado se dá em situações alarmantes, catastróficas. Já o pânico psicopatológico não revela motivação evidente. O transtorno do pânico é um quadro de ansiedade paroxística, que vem por acessos ou ataques, e sobrevém como estado momentâneo de alerta extremo, sem situações desencadeantes evidentes. A agorafobia é ansiedade intensa em situações que pode oferecer riscos, não necessariamente efetivos, e sim potenciais, pelo temor de perda de controle ou pelo sentimento de desamparo ou insegurança. A fobia social é mais propriamente uma fobia de desempenho perante outras pessoas, que possam avaliar a exposição do sujeito. A fobia social generalizada já se aproxima da disposição ansiosa da personalidade, com ansiedade persistente que se agrava muito com a presença de outras pessoas. Fobia simples tem sua gênese na infância, de modo geral, que em geral são difíceis de tratar. São as reações de pânico, por exemplo, perante insetos, serpentes, outros animais a situações circunscritas. Já a ansiedade generalizada é contínua e difusa, é quase crônica se não tratada. A inquietação persistente da ansiedade generalizada não encontra motivos racionais. As síndromes obsessiva e compulsiva, assim como a síndrome obsessivo-compulsivo, vejam que você pode apresentar, ou a pessoa pode apresentar um quadro obsessivo puro, ou pode apresentar simplesmente compulsões. Em geral, elas estão relacionadas. E também envolve ansiedade, mas a sintomatologia traduz o esforço de controle excessivo contra ideias, desejos, impulsos atormentadores, ao contrário de outros quadros ansiosos, ou seja, a chamada síndrome obsessivo-compulsiva é uma síndrome que envolve um esforço de controle contra estados subjetivos. As ideias fixas e persistentes, assim como as compulsões reiteradas, provocam sofrimento intenso no sujeito. Acontecem como reações em certos períodos críticos, como a adolescência, quer dizer, não necessariamente são crônicas, sem tratamento, ou de modo crônico e grave, no chamado toque autêntico. E também acontece como síndrome em outras doenças específicas, inclusive em síndromes orgânicas cerebrais. Finalmente, as manifestações dissociativas e conversivas parecem se distanciar da ansiedade. O indivíduo desliga o próprio trabalho mental da realidade, ou mesmo manifesta sintomas motores, principalmente da musculatura e da sensibilidade submetida ao controle intencional. E só o segmento prolongado das expressões clínicas possibilita aprender a ansiedade que está ali, que existe, latente e recalcada. E, em geral, é o que provoca o descontrole do trabalho mental ou sintomas conversivos. Eu queria agradecer a todos por terem me ouvido e espero que continuem nesta série de apresentações do Centro de Estudos de Saúde Mental Itupeva, inclusive com a possível participação de outros profissionais e, eventualmente, também da minha participação contínua. Muito obrigado. Dr. Rui, nós é que agradecemos aqui, primeiro, o aceite do desafio. Eu sei que foi um desafio para todos nós, né, gravar essa série aqui. Então, nós, do Centro de Estudos, agradecemos muito aqui todas essas séries que foram gravadas. Eu quero dizer aos que chegaram até aqui que esses módulos apresentados é uma parte, um pedacinho do que consta aqui no nosso livro, que foi incentivado, né, e publicado pelo nosso Centro de Estudos, que o autor é o Dr. Rui Mendes. O título do livro, então, é Psicopatologia, um ensaio propedêutico, do Dr. Rui. Então, Dr. Rui, muito obrigado mais uma vez e até uma próxima, logo em breve, tá bom? Obrigado. Um abraço, até mais. Um abraço.